Hoje eu vou terminar sobre o assunto do calvinismo, né, que eu preguei nos últimos 2 domingos. Eu preguei o primeiro domingo inteiro sobre o primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total. E hoje eu vou terminar, eu vou falar sobre a graça irresistível e sobre a perseverança final dos santos. E a semana passada, os irmãos lembram? Eu falei sobre eleição incondicional, né, do fato de que nós não somos escolhidos por alguma condição que havia em nós, mas simplesmente pela graça, pelo beneplácito, pelo bel prazer de Deus. É isto que nós cremos. E lembrando, que eu estou pregando aqui nessas últimas semanas sobre o calvinismo, não é algo que eu inventei, não é algo que saiu da minha mente, não é algo que a nossa igreja apenas acredita, claro que não. É algo que em séculos de história, é o que a igreja se acredita. Lembra, eu estou na verdade falando contra o arminianismo, são as 2 linhas teológicas bem conhecidas, que são os arminianos e os calvinistas. E então, os arminianos também eram reformados. O que eles fizeram? Eles falaram, olha, nós acreditamos que a Bíblia se interpreta dessa forma. Então, os discípulos de João Calvino, não foi nem o próprio João Calvino, se levantam e refutam aqueles 5 princípios do arminianismo, aqueles 5 pontos do arminianismo. E aqueles homens, aqueles arminianos foram considerados hereges e foram expulsos da igreja. Então, para você ver como que é um assunto sério. Então, hoje eu quero falar sobre esse primeiro princípio, né? Põe lá, esse aqui é o sino do Didort, que eu já falei para os irmãos, né? Primeiro que eu quero falar hoje é sobre graça irresistível. Como assim, pastor? Os arminianos, que é a base teológica da maioria das igrejas no Brasil e no mundo, eles podem dizer que eles não professam a fé arminiana, porque talvez eles não conhecem o que é ser um arminiano, mas todas as características é porque eles professam aquela fé. Você já viu pessoas que dizem assim, por exemplo, em relação à política, eu não sou de esquerda nem de direita. Pode ter certeza, ela é de esquerda. É a favor do governo inchado, governo máximo. Quando a pessoa também diz, olha, eu não sou arminiano nem calvinista, pode ter certeza, é arminiana. Pode ter certeza. Então, esse primeiro princípio, na verdade, o 4º ponto do calvinismo, chama-se graça irresistível. Por que graça irresistível? Isso aqui é um contraponto, é uma oposição ao 4º ponto do arminianismo, que é a graça resistível. Como assim, pastor? Os arminianos, que é a base teológica dos pentecostais, dos neopentecostais, da maioria das igrejas hoje, eles acreditam de fato que a graça de Deus, oferecida ao ser humano, ela pode ser resistida. O ser humano decide. Deus quer derramar a sua graça sobre o ser humano, e o ser humano está na mão dele a decisão de querer ou não a graça de Deus sobre a sua vida. É isso que eles acreditam. O homem ele pode rejeitar por conta própria, mas também pode aceitar. Por quê? Porque ele possui vontade livre. É isso que eles acreditam. Olha, para você ter uma ideia, a importância do primeiro ponto que eu falei aqui. Depravação total. Lembra, eu disse que o ser humano, por conta do pecado de Adão, diz a Bíblia que todo o seu ser, a mente, as emoções, o coração, todo o seu ser foi afetado por conta do pecado. E por conta disso, ele não tem a capacidade de escolher a Deus. O ser humano não consegue nem levantar as mãos dizendo, eu aceito Jesus por ele próprio, a não ser que Jesus toque o coração dele primeiro. E se você erra nesse princípio importante, nesse primeiro da depravação total, é um efeito dominó. É um efeito dominó, porque os arminianos acreditam de fato que o homem, ele foi contaminado pelo pecado, mas não de forma total. Ainda existem algumas boas faculdades em sua mente, a ponto dele poder decidir o que é certo e o que é errado, a ponto dele poder decidir se ele aceita a graça de Deus ou se não aceita. O calvinismo, aquilo que nós cremos, acredita diferente, acredita que a graça de Deus é irresistível. Como assim? Aos eleitos é dado o Espírito Santo que os leva a receberem a graça da salvação. Que quando Deus decide salvar alguém, meu irmão, é o que ele decretou e pronto, acabou. E assim funciona. Existem 2 chamados, né? Que nós dizemos, existe o chamado geral. Como assim? Deus de fato chama todos os homens, mas lembra que ele disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existe esse chamado geral. Todo ser humano é chamado a ouvir o evangelho e a se dobrar diante de Deus. Sabe qual que é o grande problema? Por conta da depravação total, nenhum ser humano quis. O ser humano, na verdade, ele tapou os ouvidos para a voz de Deus. Ele, na verdade, ele tapou os seus olhos para que Deus não pudesse guiar ele pelos caminhos do Senhor, pelas veredas da justiça. É como se o ser humano estivesse indo para um abismo, e onde ele vai morrer. E então Deus fala com ele, o que ele faz? Ele tapa os ouvidos. Por conta do pecado, ele foi totalmente depravado.
totalmente corrompido. E então Deus quer mostrar o caminho correto, ele tapa os olhos. Mesmo Deus chamando, ele não quer. O que diz a Escritura em Romanos 3, todos sem exceção pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, ele não enxerga o caminho de Deus porque ele não quer, é porque ele furou os olhos. Nenhum ser humano quer a Deus, sabia? Você, meu irmão, está aqui, não porque você quis a Deus um dia. Se você for um pouco sincero com você, você sabe. Você nunca quis a Deus, assim como eu. É o que diz a Escritura. Nós tínhamos aversão a Deus. Então o ser humano fura os seus próprios olhos. O que Deus faz então? Já que o chamado geral as pessoas não respondem, é o que nós acreditamos e chamamos de chamado eficaz. Ou seja, Deus, em respeito a algumas pessoas, no que diz respeito a algumas pessoas, Deus faz o quê? Ele vai e tira o tampão do ouvido delas para que ela possa ouvir a voz de Deus. Ele vai então e tira a venda dos olhos das pessoas para que elas possam ver. Vocês estavam indo para o buraco, vocês precisam agora ir para outro caminho. Mas é Deus que faz isso. O homem pode resistir sim ao chamado geral, mas ele não pode, em hipótese alguma, resistir ao chamado eficaz da parte de Deus. Pastor, mas Deus não faz isso com todos, faz? Claro que não. Alguns ficam até aterrorizados quando nós falamos que, olha, não são todos que vão ser salvos. Pastor, mas calma aí, a Bíblia diz que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Sim, mas também a Bíblia diz que não são todos que vão ser salvos. Que Jesus falava por parábola, sabe por quê? Para que uns ouvindo não ouvissem e vendo não vissem. E de fato fossem condenados. Um exemplo disso é Judas. Lembra Judas Iscariotes? Jesus disse a respeito dele, filho de Satanás, filho da perdição. Ou seja, não foi salvo. Pastor, mas então como que faz para escolher a Deus? Não somos nós que escolhemos. É Deus quem escolhe a nós. É um absurdo as pessoas que dizem, eu aceitei Jesus. Às vezes nós falamos, mas por força de hábito. Mas não fomos nós que o aceitamos. Não fomos nós que o encontramos, que o perdido éramos nós. Ele que precisou achar a nós. E Ele que precisou nos aceitar. E diz a Bíblia que quando Deus resolve agir dessa maneira, a sua graça de fato é irresistível. O ser humano não consegue resistir à graça do Senhor. Em Atos capítulo 7, versículos 51 e 57, vai estar ali. Lembrando aqui o contexto, é Estevão pregando arrependimento de pecados para as pessoas. É isso que ele estava fazendo. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E olha o resultado da pregação de Estevão. Olha o que ele diz daqueles homens que estavam ouvindo o evangelho. Homens de dura cerviz, não se dobram, né, cervical. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. No verso 57 ele diz, eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. É isso que todo ser humano naturalmente faz. Quando ele ouve o evangelho, ele não quer dar ouvidos. Ele não quer ouvir o evangelho verdadeiro. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro nos confronta. Ai, pastor, eu fui por amor. Mentira. O evangelho verdadeiro, primeiro, ele vem para nos rasgar no meio. É o que diz a Escritura. Jesus, primeiro, ele nos joga no chão. Lembra quando Simeão vê um menininho no templo, põe ele no colo e diz, olha, essa criança foi destinada tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Esse é o evangelho. O evangelho primeiro nos põe no chão, para depois, então, poder nos erguer. Em 2 Timóteo 2:4, Paulo diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina verdadeira, bíblica. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O homem não gosta da verdade. O homem não gosta que fala a respeito de arrependimento, de pecado, que aquele que está amaziado precisa casar, que aquele que adultera tem que parar de adulterar, que aquele que não é fiel tem que passar a ser fiel. Ninguém gosta. Gostamos de ter o nosso ego amassageado, mas o homem sempre resiste à voz de Deus. É só isso que ele faz. Daí o que Deus faz? Deus decide vencer essa resistência, não em todos, mas claro, em alguns. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Os arminianos, eles acreditam que o homem pode resistir a Deus, mas a Bíblia diz o contrário, né? Quando Deus decide fazer alguma coisa, meu irmão, quem somos nós? Para dizer, não vai ser assim. Não podemos. Próximo.
Jó 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas na visão arminiana, sim, o homem pode frustrar os planos de Deus. Por quê? Ele decide se ele quer ou não. Ele decide se ele quer seguir o caminho ou não. Depois em Romanos 9:19, Paulo diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Meu irmão, quem jamais resistiu à vontade do Senhor? Quem pode resistir aos decretos divinos? A não ser um louco que fica tentando. Já viu alguém tentar fazer parar de chover? Índio, dança da chuva, alguma coisa? Apesar que teve uma vez um prefeito em Aparecida, ele fez isso. Não sei se você lembra, o Zé Louquinho, ele fez um decreto proibindo de chover. Ou proibindo Paraíba de inundar, alguma coisa assim. O interessante é que ele fez esse decreto e depois não inundou mais. É claro que é coincidência. Mas quem é o ser humano para dizer, não vai chover, parou. Está ventando? Acaba-se os ventos agora. Quando Deus decreta, meu irmão, nós não podemos resistir. É o que ele fez, é o que ele ordena que acontece. É só você lembrar do exemplo de Jonas. Diz a Bíblia que Jonas, sei que ele pega o caminho oposto. Deus diz, olha, para lá que eu quero que você vai. Ele então vai para o caminho oposto àquilo que Deus tinha ordenado. Diz a Bíblia que no barco veio uma tempestade. Tempestade enviada por Deus. Ou seja, o tempo está no controle do Senhor. Ele que manda. Lembra aquele exemplo quando Jesus está no barco e a tempestade, Jesus manda a tempestade se acalmar? Consegue perceber que ele sim manda a tempestade se acalmar e ele manda que a tempestade também venha. É o que aconteceu no caso de Jonas. Então ele manda a tempestade. Daí depois diz a Bíblia que os marinheiros tiram sorte para saber por causa de quem estava vindo aquela tempestade. Eles lançam a sorte e sabe sobre quem cai? Sobre Jonas. Ou seja, o acaso também está no controle do Senhor. Todas as coisas. Diz a Bíblia que o rei Acabe, se eu não me engano, um rapaz atira uma flecha e diz a escritor que ao acaso atinge bem na costela dele, onde a armadura não protegia. É claro que não é ao acaso, esse acaso chama-se Deus. O acaso está no controle de Deus, a sorte, a tempestade, o peixe, quem que enviou aquele peixe? Foi Deus que enviou aquele peixe. Tudo ali na história de Jonas estava no controle do Senhor, porque como Deus decreta, meu irmão, Deus falou para você, quero que você vá lá para São José. Meu irmão, pode pegar o caminho contrário e ir para Guará para você ver. Nem que seja vomitado, mas você vai parar em São José. É o que diz a Escritura. E lembra? Jonas, diz a Bíblia, que ele não queria pregar para aqueles ninivitas. Não queria, porque aquele povo era um povo mau. Os assírios eram terríveis. É mais ou menos o seguinte, imagina que Deus vem e deu uma comissão para você, dizendo, você vai pregar na cadeia. Até aí, nada contra, né? Temos que pregar. Mas ele disse, na cadeia lá de Curitiba, em uma cela apenas, Luiz Inácio. Meu irmão, se Deus falar isso, vai falar, Senhor, mas fez mal para tanta gente. Senhor, deixa ele ralar um pouco, Senhor. Era mais ou menos esse o sentimento de Jonas. Aquele povo é perverso, arrebentou com a gente. Agora eu vou pregar, eles vão se arrepender e está tudo certo. É mais ou menos o sentimento que Jonas tinha. Então Jonas vai e prega, e diz a Bíblia que todos se convertem. Todos jejuam, até os animais. Depois então nasce uma plantinha, ou seja, a fauna também está no controle do Senhor, a flora também está no controle do Senhor, e depois vem um verme e come a plantinha. Até os vermes estão debaixo do controle do Senhor. Mas na visão arminiana, o ser humano pode decidir se ele quer aceitar a graça de Deus ou não. O chamado de Deus, meu irmão, em relação aos seus escolhidos é sempre eficaz e irresistível. É claro, Deus dá chance para todos. Mas aqueles que ele escolhe são chamados de forma irresistível. Diz a Bíblia em Atos que Paulo pregava, e quando ele pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Consegue ver? Um monte de gente ouvindo a pregação. Foram todas que ouviram e aceitaram o Evangelho? Não, não foram. Diz a Bíblia que Deus abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse. Pastor, mas calma aí, mas aí parece que nós somos uma máquina. Claro que não. John Piper diz assim, a graça não arrasta o indisposto para o reino, a graça muda a nossa disposição. Porque muitos tendem a pensar dessa forma. Calma aí, então eu sou um robô. Deus me arrasta para onde Ele quer. Não, mas a graça, ela não nos arrasta. Não arrasta o indisposto para o reino. Mas na verdade ela muda a nossa disposição, muda o nosso coração. É aquela humanidade cega que estava indo rumo ao precipício, e Deus, por sua misericórdia, resolve tirar a venda de alguns e dar vista a essas pessoas. É só você olhar para você, meu irmão.
Olha para você ver como você era antes de se converter e como que você é hoje. Se você era como eu, você se dobrava diante de santos, de gesso, de madeira, de pedaços de árvore, um pouco lapidado. E hoje nós vemos como ignorante nós éramos. Eu falei a semana passada, né? Quantas pessoas, às vezes, principalmente mulheres, né? Saía de casa, em vez de orar, Deus me guia. Não, ia para o horóscopo da tititi. Sou leão, hoje tem que usar vermelho. Fala, isso é muita ignorância, um negócio desse. O caminho que nós éramos guiados. Olha a vida que nós tínhamos de pecado, a vida depravada que estava nos levando para o buraco. E esse era o nosso caminho. Se não for a graça de Deus sobre nossas vidas, e isso, é claro, tem implicações em todas as áreas da minha e da sua vida. Essa doutrina fala a respeito de salvação, mas é claro que vai influenciar toda a nossa existência. Por exemplo, em relação aos filhos, quem tem filho? Se você entende a doutrina da depravação total, que o homem é mau por conta do pecado, você então vai entender que o seu filho, ele precisa de ensino, mas não apenas de ensino. O seu filho também precisa ser repreendido, como diz Provérbios, e muitas vezes com vara. Por quê? Porque ele não é bom. Agora não, vocês vão dizer, não, criança é um anjo. Meu irmão, deixa esses anjinhos soltos para você ver. Não ponha limites, não ponha cabresto. E você vai ver os capetinhos que vai virar esses anjinhos aí. Agora, se você entende, você sabe, meu filho precisa de ensino. Mas também precisa de disciplina e de punição quando necessário. E o meu objetivo é que você saiba que os seus filhos, que você, que todos nós, que todos nós somos maus. E Deus, apenas Deus, é justo e misericordioso. O meu objetivo é que você entenda a maldade humana. Todos, sem exceção, todo ser humano é mau. E o homem se tornou tão mau por conta do pecado, que nem aceitar o convite da salvação por si só ele é capaz de aceitar, a não ser que Deus toque o coração dele. Eu quero que você entenda que a misericórdia e a justiça divina é que prevalecem sempre. Não a nossa vontade, mas a misericórdia e a justiça de Deus. Porque Deus, sim, Ele deu chance para todos os homens. Mas todos, sem exceção, não quiseram a Deus. E, portanto, seria justo se Deus, sem exceção, condenasse toda a raça humana ao inferno. Porque, lembra o trato? O salário do pecado é a morte. Se vocês obedecerem, vocês viverão. Se vocês desobedecerem, vocês morrerão. E todo ser humano desobedeceu. Meu objetivo é que você entenda que Deus é soberano. E na sua soberania, Ele decide quem Ele quer salvar e quem Ele não quer salvar. Alguns ouvem isso daqui, essa semana mesmo, ser mais exato, ontem. Me xingam demais. Você quer dizer então que Deus decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu falei, sim. Mas como assim? Ele decide? Eu falei, ele é Deus, você quer, você discute com ele. Ele não pode? O seu filho talvez você já falou para ele, filho, leve isso aqui para lá para o pai. Pai, mas por quê? É porque eu estou mandando, eu que mando esse lugar. Tem que ficar dando muito porquê para as crianças, porque senão fica, mas por quê? Aqui não fica melhor? E se virar, pai? E se der coisa? A criança não fica assim? Tem hora nós temos que agir dessa forma, porque eu que mando aqui. Não vai falar mal do meu batalhão, eu que mando. Às vezes temos que falar assim, eu que mando. O ser humano quer discutir com Deus, com a soberania do Senhor. Agora, quando nós entendemos que nós somos maus, indignos, e mesmo assim Deus, em sua graça e misericórdia, nos escolhe, o nosso coração se enche de gratidão e fé. Porque convenhamos, se eu sei que eu não escolhi a Deus, que o Senhor que me escolheu mesmo sem eu merecer, por sua bondade, pelo beneplácito da vontade dEle, pode ter certeza, isso nos leva a um coração muito grato, muito, demais. Não nos leva à licenciosidade, a viver no pecado de forma alguma, mas nos faz a cada dia mais nos santificar. Por quê? Porque Deus é justo, Ele é soberano e cabe a nós apenas sermos submissos. O justo é que Deus decida quem Ele quer salvar e quem Ele não quer. Se acha errado, meu irmão, vai lá e discute com Ele. Vai lá e discute com Ele, não tem problema não. Agora, quando nós entendemos que Ele é soberano, na sua soberania e graça nos escolheu, a gente vai ser grato sempre. Pastor, mas eu não acredito nessa historinha aí, que Deus decide o destino do ser humano. Não é que você não acredita, você não aceita. Mas de fato é Deus que decide. E para terminar, quero falar sobre a segunda parte, sobre o quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança final dos santos. Mateus 24, 13. Você pode acompanhar comigo, por favor?
Abra sua Bíblia, seu iPhone, seu tablet. Tem alguns que não gostam, né? Pastor, mas não é errado para o seu celular, Bíblia no celular. Então faz o seguinte, então você começa a vir para o culto de jegue, né? Antigamente assim funcionava. Pastor, eu prefiro a Bíblia, né? Isso aqui, claro, mas... Então começa a vir de jegue, então. Mas o quinto ponto do calvinismo é esse, a perseverança final dos santos. Mateus 24, 13. Olha o que diz a Escritura. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Pastor, mas calma aí, olha, então nós temos que fazer a nossa parte, né? Perseverar é o que diz a Escritura. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Os arminianos, eles acreditam da seguinte forma: o homem pode cair da graça. Como assim? Deus derrama graça sobre ele e, primeiro, né, ele aceita a graça. Esse ponto que eu falei antes. Deus derrama a graça e ele diz, eu aceito. Ele pega o guarda-chuvinha e deixa a graça cair. Decisão dele. Mas, depois que essa graça o alcança, ele também pode cair da graça. No sentido de que ele pode perder a salvação. Ou seja, você vem ao culto domingo, né? Você, aleluia, salvação, bênção. Daí você vai para o serviço segunda e perde a cabeça com o patrão e manda ele por Pindamonhangaba. Por raio que o parta. Ou seja, caiu da graça, pecou, perdeu a salvação. Você precisa na terça-feira reconquistá-lo novamente. Imagine a angústia que é para uma pessoa dessa. E perde, ganha, e perde, ganha, e perde, ganha. Mas eles acreditam que, olha, você é salvo, mas não é sempre salvo. Se você não cuidar da salvação, você pode perdê-la. Porque, talvez a base também aqui, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Meu irmão, se a salvação dependesse de nós cuidarmos dela, eu não estou exagerando, mas todos nós teríamos perdido. Teríamos trocado por dinheiro, por prazeres, por fama, por sucesso. Que convenhamos, nós, salvação nós vamos desfrutar lá depois, né? Tem tanta coisa boa nesse mundo. Você tinha trocado, eu tinha trocado, todos nós tínhamos trocado. E os arminianos então acreditam que o homem pode cair da graça. O calvinismo, todavia, acredita diferente. Acredita na perseverança final dos santos. Que de fato os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus, esses vão perseverar até o fim. Por quê? Porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. A fé não vem de nós, como diz Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de nós, é dom de Deus, é presente. Ou seja, ela veio de Deus e é Deus que nos faz mantê-la. Em Filipenses 2,13, Paulo diz, é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar. Então, quando nós queremos a Deus e realizamos isso através de uma profissão de fé, do batismo, diz a Bíblia que é Deus que efetua em nós. Em Filipenses 1,6, Paulo ainda é mais explícito. Ele diz, eu estou plenamente certo. Plenamente. Certeza absoluta. Para entender mais fácil. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la. Quantos aqui creem que Deus começou a obra na sua vida? Digam amém. Amém. Meu irmão, se foi Deus que começou, pode ter certeza, Ele vai até o final. Vai levar você até o final. Porque foi Ele que começou. Agora, se você acredita que foi você que começou a obra, porque você decidiu aceitar a Deus, porque você decidiu não resistir à graça, olha, você pode perder no meio do caminho. Porque essa obra não começou em Deus, mas começou com a sua atitude. Consegue ver a diferença crucial? Agora, se foi Deus que começou, nós podemos ficar em paz. Agora, se fomos nós, meu irmão, é complicado. Se você acredita que você começou a obra, deixando Deus agir na sua vida, então, por conta do pecado, você pode também impedir Deus de agir na sua vida. Deus, de fato, Ele ordena que nós venhamos a perseverar. Como nós lemos aqui em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A diferença é que nós cremos que esse Deus que nos ordena perseverar, é esse Deus que nos dá o dom da perseverança. É Ele que nos capacita a cada dia não desistir. Em 2 Timóteo 2,11, Paulo diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos.
Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Olha, se perseveramos, também reinaremos. E se foi Deus que começou, ele vai nos levar a perseverar. Depois, em Romanos 8:13, Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vereis. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que é os feitos do corpo? É a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos a cada dia mais fazer essa natureza morrer. Qual a natureza? A natureza da inveja, a natureza de querer ter aquilo que não é seu, do pecado, da prostituição, da sensualidade, da mentira, que sempre bate à nossa porta. Nós precisamos a cada dia mais mortificar os feitos do corpo. De que forma? Pelo Espírito, como ele disse. Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne. É assim que funciona. Daí sim, nós vamos conseguir vencer. Mas como que nós conseguimos? Porque é Deus que nos capacita. Isso não está na nossa força. Aqui nós temos um mandamento em Mateus 24. Aquele que perseverar vai ser salvo. Ou seja, para sermos salvos, precisamos perseverar. Mas também tem aquele mandamento que nós precisamos nos arrepender e crer. E nós, de fato, cremos que quem gera em nós esse arrependimento e fé, como eu acabei de falar em Efésios, é o próprio Deus. Ou seja, é dom. A palavra dom, de fato, significa presente. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E esta fé não vem de nós, é presente de Deus. E aquele que deu o presente, meu irmão, pode ter certeza, ele vai te capacitar a continuar no caminho. Se ele te capacitou a se arrepender, ele vai te capacitar a continuar nessa caminhada. Da mesma forma como ele concede aos eleitos o dom da fé, ele vai conceder a mim e a você também o dom da perseverança. Aquele que é de Deus não vai desanimar no meio do caminho. Eu não estou dizendo com isso que aquele que foi escolhido por Deus não vai passar por lutas, não vai se frustrar, não vai ficar triste. Não, às vezes fica. Quem aqui nunca pensou, vou chutar o balde, vou largar a mão desse negócio aqui, rapaz? Eu vim para a igreja e parece que as coisas pioraram. Quantos testemunhos, não é nem testemunho esse, é testemunho, né? Quantos testemunhos desse eu já ouvi? Pastor, eu estava trabalhando, meu casamento estava uma benção, eu fui para a igreja, perdi o emprego, o marido foi embora. O que é isso, meu Deus do céu? Não significa que cristãos não passem por momentos de crise. Cristão passa. Ou você nunca passou? Eu já, vários. E sei que passarei outros. Mas em Marcos 9,15, um homem diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes, a nossa fé é pequena. Mas você ter uma fé pequena não quer dizer que você não tenha fé. Os discípulos mesmo dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Ora, porque a fé deles era pequena. E nós também podemos crescer em fé. O salmista, no Salmo 63, diz assim: quase me resvalaram os pés. Ou seja, Senhor, eu estava andando, mas quase deu uma desviada. Passou perto. Coloquei um pé no outro caminho, caminho de Satanás. Quase me resvalaram os pés. Depois, no Salmo 37, verso 24, ele diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Quem é que o segura pela mão? É o Senhor. Não diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque é forte e consegue se levantar com sua própria força. É isso que ele diz? Não diz, é o Senhor quem nos levanta. É claro, como eu disse, dificuldades virão, mas o cristão verdadeiro pode ter certeza, ele não desiste, não volta para o mundo, porque na verdade ele foi estragado para aquilo. E nem que você tenta. Sabia, meu irmão, depois que você é crente de verdade, você não presta nem para desviar. Você pode tentar desviar. Se você é crente de verdade, você não consegue. Não consegue. Eu já falei para os irmãos, né? Vou contar de novo. Eu vi uma vez uma moça. A moça pegou e deu uma desviada. E pior, foi para o prostíbulo se prostituir. Então, nesse meio do caminho que ela estava vivendo lá, dessa forma, o pastor também deu uma desviada. Que coisa terrível, hein? Tem o pastor empinando carroça. Sabe onde o pastor foi? Foi lá no mesmo lugar que a mulher trabalhava. E o pastor manguaçado, ela dizendo, o pastor já estava calibrado. Olhava aquela mulher, nossa, e chamando toda, vem aqui, eu sei que eu quero. E um monte de mulher chamando ela. E era essa moça que estava desviada.
E então depois ele muito chamar, ela vai aos prantos e disse: pastor, agora eu sei que o senhor me ama mesmo, até aqui o senhor veio me buscar, eu vou voltar para a igreja. Eu vi essa mulher dizendo isso. E o pastor: sim, mas você tem que voltar para lá, vamos lá. Cafajeste, né? Tinha que voltar junto. Mas você que é crente, meu irmão, você não presta nem para desviar. Você pode tentar fazer o que é errado, não adianta, você não é mais porco, você é ovelha. A lama já não traz mais refrigério, mas traz peso. É o que diz a Escritura. Lembra os discípulos? Jesus dá um discurso bem duro. Muitos vão embora. E os discípulos dizem: Senhor, duro esse discurso, hein? Jesus, o que ele disse? Calma aí, rapaziada, eu acho que eu fui longe demais, né? Não devia ter pregado dessa forma. Não, Jesus, por que vocês não vão também? Vai embora! Quem quiser a porta da... Como que é? Da casa, serventia da rua? É o contrário. É isso? Porta da rua, serventia da casa. Mas eu nunca acerto isso daí. É isso aí que o Nazareno falou. Porta... Como que é? A porta da rua, serventia da casa, né? Puxa, eu sou ruim em estado popular, irmão. Perdoem. Não tem essas coisas na Bíblia, eu não decoro. Fazer o quê? Jesus, em outras palavras, disse isso para os discípulos: quem embora vai também. Lembra que eles disseram? Senhor, para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, não tem para onde a gente ir. A gente tem que ficar aqui. É assim os crentes. Nossa, mas passa a dificuldade. E passa a tentação. Às vezes põe o pé na lama, mas não consegue. Às vezes na igreja, não quebra a pau até dentro da igreja. Aquele irmão filisteu. Mas no outro domingo está aqui de novo, porque vai fugir para onde, meu irmão? Vai fugir para onde, minha irmã? Aqui é o nosso lugar. Aquela musiquinha da TV, lembra? Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro. É aqui que é seu lugar. Não adianta querer desviar, querer ir para outro lugar, não adianta. Em Romanos 8:30, olha o que Paulo diz: e aos que predestinou, ou seja, ele escolheu antes, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, toda a salvação, o estágio da salvação aqui. E esse é o nosso último estágio: glorificou. Seremos glorificados. Não quero dizer que somos perfeitos, claro que não, de forma alguma. Em 1 João 8 diz que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Então não podemos dizer: não sou mais pecador, não erro mais. Diz a Bíblia que isso é mentira. Agora, nós de fato cremos que não é possível um cristão verdadeiro se perder no meio do caminho. Se você é um crente verdadeiro, pode ter certeza, meu irmão, nem que Deus para isso mate você, pastor terrorista. Nem para isso Deus mate você. Você não vai desviar. Lembra? Há um tempo atrás que eu preguei sobre aquele jovem, lá na igreja de Corinto, que estava tendo um caso com a madrasta. Era crente ou infeliz? Infeliz não, né? Abençoado. Era crente. Diz a Bíblia que os homens vão lá, exortam, ele não se arrepende, provavelmente continua no pecado, tendo um caso com a madrasta, ou seja, colocando chifrão no próprio pai. Olha a oração de Paulo: reúne vós o meu espírito, entregue o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele é filho de Deus, ele não vai ficar envergonhando o nome do Senhor, não. Vamos orar para morrer, mas a alma dele vai ser salva. E nós de fato cremos que quando você é um cristão verdadeiro, você não vai se perder no meio do caminho. Pastor, mas então eu não posso perder minha salvação? É óbvio que não. A verdade depende, né? Pastor, pode ou não pode? Pode perder a salvação? Depende. Depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi Jesus, fica em paz, meu irmão, não vai perder. Agora, se quem te salvou foi o seu livre-arbítrio de decidir escolher a Deus, toma cuidado. Mas o primeiro princípio, na verdade, é uma pergunta: pastor, e quando o indivíduo se converte? Converte ali entre aspas, né? Óbvio. E quando o indivíduo se converte, mas vive no pecado? Pastor, eu conheço um monte. Primeiro, se ele diz que se converteu e continua no pecado, ele não se converteu coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque aos seus eleitos, Deus deu a capacidade de obedecer, de se santificar, ainda que às vezes os pés quase resvalem, como diz o salmista. Deus nos deu a graça e a capacidade de obedecer. Além do mais, 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive, olha que interessante, não vive na prática do pecado,
Não estou dizendo que às vezes não peca ocasionalmente, não aquele pecado premeditado, né? Já que Deus perdoa mesmo, Senhor, dá uma desviadinha em carnaval. Carnaval chegando, Senhor. Pô, pelo menos uma festinha, né? Não. Isso aí é planejar pecado. O Filho de Deus não faz isso. Planeja dar uma escorregada. Mas em 1 João 3,9 ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, aquele que é crente de verdade, ele não vive na prática do pecado. E se ele peca, o Espírito Santo o acusa, e ele continua, pode ter certeza, ele é confrontado por si só. O Espírito Santo o convence, para que ele possa mudar. É assim que funciona. Então, não tem como. O cara é convertido, mas vive no pecado. Não, não é crente. Escorregar é uma coisa. Crente escorrega. Às vezes escorrega, dá uma caída na lama ainda, né? E às vezes dá uma rodada na lama. Ainda fica ali, atravessando a lama ainda. Ô, Senhor, está fresquinha essa lama. Mas se ele é crente de fato, ele não permanece. Ele sai dali. Escorregar é uma coisa, permanecer na lama, quem é filho de Deus, é impossível. Porque a Bíblia diz, olha, quem estará na Nova Jerusalém? Diz a Escritura que são os santos, os separados, os escolhidos por Deus, aqueles que guardam os mandamentos, são eles que estarão lá. E quem guarda os mandamentos são aqueles que Deus escolheu, porque Deus os capacita. Deus os capacita. Você vê muitas pessoas que, esse não era crente, mas obedece, muita coisa está na Bíblia sem saber. Ele é moralmente correto, não é convertido. É diferente. Mas, de fato, o Senhor nos capacita. Ezequiel 11, 19. Olha o que diz a Escritura. Dá-lhes um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, é Deus o tempo todo nos capacitando. Se nós somos escolhidos, Deus vai nos capacitar a sermos obedientes, sim. Em 1 Coríntios 1,8, Paulo diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu que nessa passagem dia está com D maiúsculo? Mostrando que não é qualquer dia, mas o dia do juízo final. Ou seja, o qual também vos confirmará até o fim. Pode ficar em paz, meu irmão. Se Deus quem começou, Ele vai levar essa obra até o final. Uma vez, na minha casa, o pedreiro ele fez um negócio lá que ele deixou no meio do caminho. Eu não sei, passou um cano na coluna assim, e largou o cano, depois passou o outro lado. E eu estou vendo a parede encher aquela mancha terrível, sabe? Mas que raio de negócio que é esse? Daí teve que o irmão lá ver, pastor, tem um cano cortado no meio da parede, vazando água. Deixou no meio do caminho o negócio. Se a nossa salvação está na nossa mão, pode ficar no meio do caminho. Somos homens, somos falhos, pecadores. Mas Deus não é esse tipo de gente, pode ter certeza. Ele vai até o final. Em Filipenses 2, Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E Hebreus diz que Deus ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, é Deus que gera e é Deus que mantém. E Jeremias 32, 39 diz assim a palavra do Senhor: dá-lhes um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O que Deus faz? Os seus eleitos, os seus filhos, Ele põe temor no coração deles. É assim que funciona com quem é de fato filho e filha de Deus. Diante do pecado, a gente teme. Às vezes a oportunidade que você tem de serviço, igual eu já vi uma vez um amigo meu, policial, parece que prendeu um traficante lá, o cara pegou 500 mil em dinheiro vivo, $500 mil. Deixa eu solto para pegar tudo para você. Meu irmão, se você não tem temor a Deus, o que você faz? 500 mil vai trabalhar uma vida inteira para conseguir isso aí. Tem que ser muito honesto. Ou tem que ter temor. Sabe, eu não posso fazer o que é errado. Esse dinheiro sujo de sangue, quantas vidas talvez não morreram? Quantas mães não choraram? Quantos casamentos não acabaram por conta desse dinheiro sujo, maldito? Não, é do suor do meu rosto que eu devo comer. É o Senhor que de fato gera em nós esse temor. Lembra da parábola do semeador, onde uma semente caiu entre os espinhos? E diz a Escritura que, olha, é aquele que recebe,
mas os cuidados do mundo e a fascinação sufocam a semente, ela não cresce. Esse é o falso crente, o falso cristão, aquele que aparentemente se converte, até anima no começo, mas daí as coisas do mundo, as fascinações do mundo atraem mais a ele do que as coisas divinas. Essa semente não vai frutificar porque não vai para frente. É o falso cristão, ele até recebeu, mas não tem raiz em si mesmo. Os arminianos dirão assim, já estou encerrando, irmãos, que tal discurso gera licenciosidade e pecado. Ou seja, essa historinha que uma vez salvo, sempre salvo, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Estou salvo mesmo? Consigo até planejar, né, uns passeiozinhos na lama? Não, claro que não. Se o meu destino eterno, meu irmão, está garantido pelo Senhor, e eu sei que Ele derramou a graça dEle sobre mim sem eu merecer, de forma alguma viveremos no pecado. É porque eles pensam que quando nós dizemos que somos salvos, é o simples fato de receber um carimbo no meio da testa, né? Esse é salvo, pronto, é igual marcar gado. O gado está marcado, pode andar em qualquer passo, mas depois volta para cá. Não, ser salvo não é receber um carimbo na testa, é ser regenerado, é ganhar um novo coração. É isso que acontece quando nós de fato somos filhos. Segundo, mas se o indivíduo aceitar o convite do diabo, do mundo e da própria carne, Romanos 8,35 tem ali? Romanos 8,35 pode dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Diz a Bíblia que nada, nem mesmo você. Nem você, meu irmão, se você quiser se separar de Deus, você não consegue. Se Deus te escolheu, você não consegue. Exemplo, Jonas. Pode tentar ficar meio errado, mas você volta a vomitar, mas você volta. Porque não prestamos para andar em outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Agora, acreditar que um cristão pode se perder é de fato acreditar que há algo, que existe algo mais forte que a vontade de Deus. Deus o escolhe, Deus o salva, mas mesmo assim você se perde por conta do seu pecado. Então você está dizendo que existe algo mais forte do que o seu Deus. E esse algo é você, e esse algo é o seu pecado. Pastor, mas e se eu escolher desistir? Olha, diz a Bíblia que nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus, e você acha que você pode? Você pode decidir romper esse laço? Claro que não. Em Romanos 9, Paulo diz, quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Ninguém pode. João 10, 27, diz assim a Escritura, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quando você diz que você acredita que você pode perder a sua salvação, você está dizendo isso. Jesus Cristo te salva e te coloca nas mãos de Deus Pai. Mas você é forte o suficiente para ir abrindo os dedinhos de Deus assim, ó, e escapar. Não pode. Os 5 pontos do arminianismo são heresias e foram refutadas no Sínodo de Dort. E terceiro e último para encerrar, mas aqueles que ficam anos na igreja e se desviam. Pastor, eu conheço, a vida inteira falou que foi da igreja, morreu desviado. O que faz um negócio desse, hein? Provavelmente se ele se desviou, ele era crente e já morreu, é um sinal que ele era crente mesmo, que é assim que Deus faz. Cara, se é crente, rapaz, vai querer ficar andando no mundo? Não vai, não. Vai para o outro mundo. É isso. Às vezes, pastor fulano saiu da igreja e morreu. Eu tenho quase convicção que é absoluta, esse aí era crente. Porque Deus não vai deixar os seus filhos envergonhando o seu próprio nome. Em 1 João 2,19, João diz assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, aqueles que vêm, ficam e saem, e não voltam nunca mais, é porque na verdade nunca foram. Nunca foram de Cristo, é o que diz a Escritura. Judas era apóstolo, expulsava demônio, e mesmo assim era ímpio, filho de Satanás. Agora, a certeza de que estaremos com Cristo é baseada naquilo que Cristo fez. Não no nosso arbítrio, não na nossa vontade, não na nossa inteligência, não em nosso querer, mas como diz Judas 1,24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É isso que Deus faz conosco. Ele é poderoso para nos guardar
Jesus diz, olha, dos que o Pai me deu, não perdi nenhum. Dos que me deste, não perdi nenhum. Mas o arminiano acha que ele pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, sei lá. O cristão não diz assim, olha, eu irei guardar minha fé, eu sou um homem de oração, eu vou permanecer firme, porque a minha fé é inabalável. O cristão genuíno jamais diz isso, jamais. Mas ele diz como Paulo em 2 Timóteo 1,12, eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me guardar, para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando a gente entende isso aqui, meu irmão, nós somos blindados de heresias. Já estou encerrando. Somos, de fato, blindados de heresias. Como, por exemplo, um homem chamado Ian Murray, quando ele escreveu a biografia de Jonathan Edwards, um grande servo do Senhor que morreu novo, 29 anos, se eu não me engano. Olha o que ele escreveu. Escreveu assim: igrejas que haviam adotado o arminianismo após o grande avivamento se moveram gradualmente para o unitarianismo e o universalismo. O que é isso? Igrejas que adotam o arminianismo, elas partem para o universalismo, que Deus salva a todos. Todos serão salvos no final. Aquela historinha que, não vai salvar, não, mentira. Deus vai salvar todos. John Piper escreveu assim: essas doutrinas são uma proteção contra muitas formas de ensinos centrados no homem, os quais corrompem gradualmente a igreja e a enfraquecem por dentro. De fato é isso que acontece. Essas doutrinas centradas no homem enfraquecem a igreja. E a igreja vai sumindo. A igreja vai enfraquecendo a cada dia mais. Por quê? A força dela não está em Deus, mas está no ser humano. Está no homem. Crer de forma correta é transformador. Essa doutrina, de fato, é fonte de fé para mim e para você. Ora, por que você acha que cristãos, para encerrar, lembra cristãos, diante do Coliseu Romano? Leões, tem um vídeo, é claro, né, que fizeram, mas eu achei, representava tão corretamente o que era. Cristãos comuns, assim como nós, diante do Coliseu. Diz a história que aqueles leões ficavam um dia sem comer. Meu irmão, na hora que via crente, já imaginava que franguinho girando, né? Tirar a barriga da miséria. Muitas senhoras, muitas donas de casa, muitas mães com crianças no colo, eram devorados por leões, mas não negavam a sua fé, porque sabiam em quem eles criam. E esse último versículo, para terminar, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Infelizmente sabemos que pode. Quantas crianças nós vemos abandonadas, jogadas ao lixo, que a mãe só pare, não quer saber nunca mais, até com o cordão umbilical foi jogado, infelizmente. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Deus não vai esquecer. Então você pode ficar em paz. Nós vamos perseverar até o fim. Nós, ainda que venhamos a desanimar, não vamos desistir. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Você pode ficar de pé por um instante, por favor?